Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Outras versões diz na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Outra versão diz, desde o amanhecer. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor, enquanto nós meditamos nas Escrituras, que o teu Espírito tenha liberdade para falar conosco, os teus filhos que estão aqui, aqueles que ouvirão essa mensagem depois. Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Fala conosco, Pai. Nós pedimos a tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, nós lemos esse texto e é um texto que fica muito forte no meu coração. É esse versículo 10. Quando diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Alguém que fala sobre isso é alguém que passou lutas e provas e tribulações e adversidades na vida para escrever um salmo como esse, dizendo aonde se encontra o verdadeiro refúgio, aonde está a fortaleza. Hoje eu conversava pela manhã, eu conversei com um pai que está com a filha internada, e ele me falando que a esposa dele está lá acompanhando. Ele disse, eu não sei como é que ela está tão tranquila. Eu fiquei lá 2 dias. E é muito difícil. É muito difícil. Ver a bebezinha recém-nascida, internada, é muito difícil. Ele disse, ela está lá até hoje cuidando da nossa filha. Eu não sei como ela está conseguindo ficar tranquila. No meu coração na hora veio. E eu disse a ele, quando nós estamos tranquilos diante de uma grande luta, essa força não está vindo da terra, não. Essa força não está vindo das pessoas. Essa força está vindo do céu. E essa força vem mediante a nossa busca a Deus, mediante intercessão, pessoas que oram, pessoas que clamam a Deus pela nossa vida. E esse refúgio, ele não vem pelo entendimento humano. Ele vem de maneira sobrenatural. E aquilo que é sobrenatural não se explica. Por isso que o Senhor diz na sua palavra que Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, domine os vossos corações. Essa paz que excede todo o entendimento é uma paz que o entendimento não consegue alcançar. O entendimento humano não pode explicar. Essa paz que vem dele. Em meio a dificuldades, lutas, tribulações, nós encontramos força nele. Aonde é que está a nossa força? Aonde é que está o que nós nos apoiamos, nos seguramos? Esse texto ele diz de alguém que já experimentou um refúgio em Deus. E ele começa esse salmo dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá graça.
É Ele que nos ajuda. Ele é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar de descanso. Sabe, se você estiver numa guerra, numa batalha, e você precisa encontrar um lugar para você descansar, você caça uma caverna, você caça um lugar onde você fica longe dos ataques, onde você foge do alvo. E o salmista diz: o meu lugar, o meu refúgio, não é um lugar. O meu refúgio é uma pessoa. O meu refúgio é o Senhor. Deus é o meu refúgio. E aí quando ele diz a segunda coisa, irmão, além de Deus ser o lugar onde nos escondemos, além do Senhor ser o lugar onde nos protegemos, o que é que está escrito no Salmo 91? Aquele que habita esconderijo de quem? Do Altíssimo. A sombra do Onipotente, a sombra daquele que tem todo o poder, é que nós descansamos, é na sombra dele. Aí ele diz: esse diz, direi do Senhor, ele é o meu escudo e broquel, ele é a minha proteção, é ele que me guarda, é ele que me protege. Então, debaixo da sombra dele, por quê? Porque eu me escondo nele, eu me refugio nele. Onde é o meu refúgio? Ontem eu conversava com um filho na fé, e eu dizendo para ele que quando nós buscamos refúgio em outra coisa que não é o Senhor, nós nos tornamos idólatras, porque queremos nos refugiar naquilo que não é o verdadeiro refúgio. Porque o texto sagrado está dizendo: Deus é o nosso refúgio. Ele é em quem eu me refugio. É para quem eu corro quando eu preciso de socorro, de ajuda. O texto não diz só que Ele é o nosso refúgio. O texto diz também que Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não é na minha força, não é naquilo que eu posso fazer. Tem uma música aí que diz assim: essa força que existe dentro de você, essa força que existe dentro de você, irmão, é capaz de te levar até a esquina. Essa força que existe dentro de você, se ela vier de você mesmo, você está perdido. Porque a força nossa não está em nós. Salmo 118:8 diz que maldito é o homem que faz do braço de carne a sua força, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Ele é aquele que nos fortalece. A nossa força não está em nós, a nossa força está nele e vem dele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Pastor, e se eu conheço Deus? Aqui está tudo molhado. Se alguém pegar um pano, é bom para a gente jogar aqui. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que nós encontramos força. Mas por que eu não estou encontrando refúgio em Deus? Por que eu não estou encontrando força em Deus? Por que eu não consigo descansar nele? Se ele é poderoso. O texto do Salmo 91 diz que a sombra do Onipotente, onipotente é aquele que não tem limites de poder. Não existe limitação para o poder dele. Ele pode todas as coisas. Ele pode o que quiser. Onipotente, não há nada que ele não possa fazer. Esse é o Deus que nós servimos. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Agora, eu preciso buscar a minha força nele. Eu não posso perder o ânimo e o desespero. E por que às vezes eu não encontro refúgio e não encontro a fortaleza? Observe uma coisa. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita, aquele que decidiu se abrigar na sombra do Altíssimo. Não é aquele que é crente, é aquele que decidiu se refugiar naquele que é refúgio e fortaleza. É aquele que decidiu buscar força nele. Irmão, e Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quer ver, irmão? É nós que decidimos
Jesus diz, acho que no Evangelho de Lucas, ele olha para Jerusalém de um lugar mais alto, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. É uma decisão nossa nos abrigarmos debaixo da sombra do Altíssimo. Não é só porque você é crente, não. Não é só porque você crê em Deus, não. É uma decisão de se refugiar naquele que é todo-poderoso e que pode te dar sombra, te dar abrigo para você descansar. Sabe quando você está no sol quente e você queria que uma nuvem passasse para cobrir você, eu queria ir para uma sombra descansar um pouco? Reinaldo está bem fresquinho isso na cabeça dele, né? Uns 2 meses atrás o pessoal instalou equipamento aqui de energia solar, e aí eu ficava orando para vir um sol bem quente, que era para gerar muita energia. E Reinaldo estava com as costas rebocando, com as costas viradas para o sol de tarde. Aí eu chegava ali e Reinaldo estava suando. Eu digo: Reinaldo, tu deve estar orando para não fazer sol. E eu orando para fazer muito sol. Mas não era para queimar ele, não. Minha oração era para fazer sol, era para poder gerar mais energia. Mas, querido, você está num sol, você quer um refúgio. Você quer uma sombra. O texto sagrado diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o nosso lugar de descanso. É nele que eu posso descansar. Amém? E por que alguns não descansam? Não aproveitam essa bênção que tem? Olha o texto ainda, versículo 1. Socorro bem presente na angústia ou na hora da angústia. Socorro no momento que eu preciso. Na noite que meu filho está dormindo tranquilo, o caçulinho, João Lucas, a gente dorme tranquilo lá também. Eu não vou ficar lá no pé dele e dormindo com ele, eu vou dormir com minha esposa. Mas, quando ele precisa, e eu ouço a voz dele, e ele precisa, eu levanto. Desde a época daquele marmanjão ali, do Jadiel, quando era pequenininho. À noite eu dizia: descansa aí, que deixa que eu cuido, deixa comigo. E eu ia cuidar, e ia trocar a fralda. E pegava lá e botava do lado da mãe para mamar, porque eu não tinha leite. E aí depois que mamava eu esperava arrotar. E depois que arrotava eu botava no berço. Até crescer um pouquinho e dormir mais a noite inteira, que eu pude descansar um pouco melhor. Eu nem conseguia, na época que ele era pequenininho, ler muito a Bíblia, porque o sono era muito grande. A noite era dormida os pedaços. Né? Eu não sabia algumas coisas ainda, que depois de Júlio já aprendi, já ficou melhor. Né? Depois de João Lucas ficou melhor ainda. A gente vai aprendendo algumas coisas e foi melhor. Mas o nosso socorro e a nossa presença é no momento que precisa. Você pensa assim: talvez onde é que o Senhor está? Eu não estou aguentando essa luta. Está aguentando a luta sim, você vai suportar. Deus te deu força para você aguentar a luta que você está passando. Ele não permite que ninguém seja tentado além de suas forças. E Ele é o socorro quando você precisa. Ele não é para ficar te bajulando todo dia. Ele é para ser o socorro na hora da angústia, no momento que você precisa. Ele está aí para te socorrer, para te ajudar. Aí o versículo 2 começa dizendo assim: pelo que não temeremos. Ou seja, eu não vou ter medo. Eu não tenho medo. Se acontecer o quê? Eu não tenho medo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Não tem medo, irmão? Aqui, deixa eu traduzir esse texto para você. Aqui eu não temeremos, não significa que não vai vir medo. Significa que esse medo não vai te paralisar, mas vai vir momento de medo. Vai vir momentos que você vai pensar: meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer? Estou com medo desse negócio não dar certo. Mas sabe o que é o não temer? É você encarar os medos que estão à sua frente. É você dizer: não, eu vou agir pelo que Deus quer que eu faça, e eu vou encarar qualquer coisa que está tentando me intimidar. Eu vou encarar esse medo. Esse medo não pode ser maior do que eu. Porque se o desafio está na minha frente, e o Senhor permitiu ele estar na minha frente,
É porque eu tenho condições de enfrentar esse medo e não permitir ele me dominar. Eu não vou permitir esse medo me dominar. É isso que o salmista quer dizer. Porque o salmista teve medo? Teve medo. Leia os salmos dos filhos de Coré para você ver se eles não tiveram medo. Eles passaram por medo, mas eles não permitiram que o medo os paralisasse e os fizessem parar de cumprir o propósito que o Senhor tinha para a vida deles. Por que alguém não desfruta disso? Você desfruta disso? Coragem, refúgio em Deus, receber força dele quando você precisa, não ter medo, encarar o medo. Você desfruta disso? Eu vou lhe dizer por que às vezes nós não desfrutamos disso. Eu quero que você veja o versículo 10. O versículo 10 começa dizendo: aquietai-vos. Existem momentos, irmão, na nossa vida, olha para mim, em que a gente precisa parar de lutar. Tem luta que não é nossa. Tem luta que não é nossa. Essa semana eu fiquei aborrecido com uma coisa e o Senhor disse assim: por que você está chateado? Eu estava consagrando. E aí, por que você está chateado? Se eu estou com raiva por causa disso e disso. E o Senhor disse: você pode resolver? Eu disse: não. Ele disse: então descansa. Ô irmão, pensa numa alegria que me deu. O problema continuou do mesmo jeito, mas pensa numa alegria que veio no meu coração. Porque o Senhor me disse: ei, não é você que resolve isso aí não. Tem coisas na nossa vida, irmão, que nossos recursos se esgotaram. E aí o Senhor diz para nós: aquietai-vos, pare de lutar. Ei, chegou um momento da batalha que você tem que parar e descansar nele, mesmo que a luta não tenha terminado. Parar, aquiete-se, fique tranquilo. Interessante que o texto diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, saiba quem é que resolve o problema. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, olhe para mim, você só se aquieta se você souber quem Ele é. Se você não souber quem Ele é, você não consegue se aquietar, porque você entra em desespero. Então significa que quanto mais você conhece o Senhor, mais você pode se aquietar. Quanto mais você conhece Ele, mais você pode descansar. Quanto mais você conhece Ele, mais você pode ficar à vontade. O seu relacionamento com Deus precisa estar em dias. Eu me lembro que quando a gente era criança, nós estávamos na praça, lá de João Dourado. E eu estava com meu primo, a gente estava brincando e tal, e daqui a pouco inventaram um negócio de briga. Né? Quem briga com não sei quem, e não sei o quê, botar um menino de frente do outro para brigar. E eu vendo os caras lá que era tudo mais forte que eu. Quando eu cheguei aqui em Roda Velha, vocês lembram que eu era bem magrinho, né? Quem vê minhas fotos nos primeiros batismos, eu pesava 54 quilos quando cheguei aqui. Eu estou agora com 74, 20 a mais. E quando eu morava em João Dourado, eu era criança. E a vida inteira foi aquela magreza só. Então os caras eram mais fortes que eu. E aí, meu primo, que era mais novo do que eu e menor que eu, magrinho também, o mesmo porte físico, eu engordei um pouquinho e ele não engordou nada, tá magro até hoje, do mesmo jeito lá. E inventaram esse negócio de briga. E um jovem maior do que ele, mais forte do que ele, mais forte do que eu, começou a encarar ele. E eu não sou de abandonar a pessoa no campo de batalha. E o outro enfrentou ele. Quando o outro enfrentou ele, e ele assim, retrocedendo, e os caras botando fogo, eu digo: meu Deus, meu primo vai apanhar. E ele era como um irmão para mim, morava do lado da minha casa. Eu digo: meu primo vai apanhar. E eu não vou ficar aqui do lado sem fazer nada. Irmão, pensa num homem morrendo de medo, mas que encarei o negócio. Eu disse: não vai brigar com ele, não, vai brigar comigo. E eu digo: meu Deus, tomara que esse homem desista. E aí eu digo: agora é comigo. E estufei o peito, que não tinha, né? E eu pensando: tomara que o cara volte atrás. Não é com ele não, o negócio é comigo. Que eu sou mais do seu tamanho. Só que o cara era da minha altura, mas só que era
mais forte. E eu pensei, vou apanhar. Mas eu pensei, vou comprar a briga do outro, que é menor, mais fraco do que eu ainda. E aí o cara encostou, um dos colegas nossos encostou perto do meu ouvido, falou, diz a ele que vai ser na brincadeira. E aí quando ele vir, tu quebra ele na porrada. E eu pensando, ele não sabe de nada, eu estou aqui tremendo. Aí ele disse, acabou de falar no meu ouvido, diz a ele que é de brincadeira que vocês vão lutar. Aí eu, brincadeira nada, o negócio aqui é na vera. Eu digo, se eu disser que é brincadeira, ele vem e ele me quebra na porrada. Aí ele, não moço, ó. Aí ele falou de novo, eu vou dizer a ele que é brincadeira, que vocês vão, é na brincadeira a luta. Aí eu disse de novo, não, é na vera, eu tô com raiva agora. E eu botando pressão, porque eu pensei, se esse cara vir, ele me bate. Mas irmão, uma coisa é eu, no mesmo porte físico do meu primo, para defendê-lo. Agora, outra coisa é quando o Senhor diz, aquietai-vos. Aquiete-se. E saiba que eu sou Deus, eu é que batalho por você. Se o diabo vier contra você, quem vai lhe defender sou eu. Então, querido, não é em qualquer pessoa que você vai confiar. Você confia em quem você conhece. E que você sabe que tem poder para qualquer coisa. Quando ele diz aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ou seja, me conheça. Porque quanto mais você me conhece, mais você vai se aquietar. Quanto mais você me conhece, mais em paz você vai ficar, mais você vai confiar em mim. Eliseu, quando os assírios vieram, e o rei da Síria disse assim, quem é dos nossos que é o traidor? Disseram assim, como assim, rei? Porque a gente arma o nosso plano de guerra, aqui, só os generais, e quando a gente vai para a guerra, o povo de Israel já está sabendo e já está preparado e a gente não consegue ganhar a batalha. O que é que está acontecendo? Quem é o traidor que está entregando, que está contando lá o nosso plano para eles? Aí um homem diz, não é ninguém, rei. Quem está entregando a gente para eles é o profeta Eliseu. Porque tudo que o rei fala no seu quarto de dormir, o profeta ouve de Deus lá. E aí ele diz, então é o seguinte, nós vamos atacar esse profeta primeiro. E aí junta o exército e vai para a casa do profeta. E cerca. Irmão, se o profeta estava vendo toda a estratégia deles, Deus estava mostrando, não ia mostrar que eles foram para a casa dele? Quem conhece a Deus pode descansar. E aí o moço do profeta levanta de manhã e vai para a varanda, e quando ele olha pela varanda, ele viu o exército da Síria cercando em volta. Quando ele viu, ele sai, meu senhor, carros de Israel e seus cavaleiros. Aí o profeta diz assim, o que foi, menino? Isso aqui é na minha versão, viu? O que foi, menino? Ele diz assim, um exército cercou a gente e a gente está perdido. Aí o profeta diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Quem é que tinha intimidade com Deus? O moço do profeta ou o profeta? O profeta podia descansar, porque ele tinha intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus você está, mais você consegue descansar nele. E aí ele diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Quando ele abre os olhos, ele vê carros de fogo, um exército de Deus, entre eles e os inimigos. Essa batalha não era deles. Essa batalha era do Senhor. Então, irmão, aquietar e confiar em Deus só se aquieta quem conhece. Então, qual deve ser seu maior objetivo de vida? Caiu a ficha ainda não? Conhecer o Senhor. Porque quanto mais intimidade com Ele você tiver, mais descansado nele você vai estar. Eu quero que você veja ainda o versículo 5. A cidade que não é abalada, o versículo 5 diz assim, Deus está no meio dela, não será abalada. Por que a cidade não é abalada? Deus está no canto? No meio. Aonde é que Deus deve estar na sua vida? No centro da sua vida.
Quanto mais centralizado no Senhor, menos temor, menos insegurança, mais confiança e mais descanso. Dá para enxergar isso? Dá para entender isso? Por que dá para descansar? Versículo 6, 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso lugar de descanso. Amém? Eu quero ler ainda mais 2 textos com você. Abra aí a sua Bíblia no lá no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Mateus. Eu vou ler esse texto e mais 2 textos, a gente vai encerrar para a gente ter um tempinho de oração. Eu quero que você preste atenção aqui. Por que não conseguimos desfrutar do lugar de refúgio e de encontrar força em Deus? Por que não conseguimos? Porque não o conhecemos o quanto deveríamos conhecer. E aí, o que é que toma conta do seu coração? A paz de Deus que excede todo entendimento? Ou a ansiedade que traz tribulação a você? O que é que domina seu coração? É a paz de Deus que excede todo entendimento? Ou é a ansiedade? Mateus 6, 25. Diz assim o texto: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não ande ansioso pela sua vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Quer ver mais? Versículo 31. Portanto, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Você é uma pessoa ansiosa? Quando vai viajar não consegue dormir? Quando tem um negócio para resolver no outro dia tem dificuldade de dormir? Você é uma pessoa ansiosa? Você é alguém que fica arrancando os cabelos? Puxando os cabelinhos arrancando? Eu tenho um primo que ele arrancava o cabelo do queixo assim, ó. Ficava só o lugar sem cabelo assim, que ele ficava assim arrancando, ó. Ficava certinho cortado assim. Come as unhas? Mostra as unhas para o irmão. Diz, ó minha unha aí, mostra para o irmão aí. Para ele dizer se está comendo ou não. Eu vou lhe dar 2 soluções se você é alguém que costuma roer a unha. Ou você busca ter mais intimidade com o Senhor e conhecê-lo mais profundamente, para você descansar nele e tirar toda a ansiedade. Ou então você acostuma todo dia passar pimenta nas unhas. Entendeu? De um jeito ou de outro você vai parar de roer essa unha. Eu quero ainda ler mais 2 textos e a gente vai finalizar. Abra ainda, querida, a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Pedro 5, 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se humilhe, tem um tempo de humilhação, humilhar-se diante do Senhor. Mas o versículo 7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Quem é que cuida de você? É seu pai, sua mãe? Quem cuida de você? É seu marido? Quem cuida de você é sua esposa? Quem é que o texto está dizendo que cuida de você?
Quem é que cuida de nós? Lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de você. Ele quem? E por último, volta mais um pouco lá em Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 4. O texto diz: regozijai-vos sempre. Aonde? No seu salário. Tenha alegria naqueles que estão à sua volta e podem te ajudar. É assim que está escrito. Alegre-se, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Você já foi consolar alguém que te consolou? Paulo estava na cadeia e Paulo escreve para os irmãos que está lá aos Filipenses, a igreja. E Paulo na cadeia, em vez de escrever assim: irmãos, pelo amor de Deus, ora por mim, eu estou sofrendo demais. Sabe o que Paulo escreve para o povo? Gente, se alegra, gente, se alegra. Alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Por que ele diz alegre-se no Senhor? Paulo estava dizendo assim: gente, eu posso dizer para vocês se alegrar, porque eu estou dentro da cadeia, mas eu estou alegre, porque a minha alegria não é o ambiente onde eu estou, é na pessoa em quem eu estou. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Só pode dizer isso quem tem intimidade com Deus, encontrar refúgio nele, encontrar fortaleza nele. Quer ver que ele está falando disso? Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação fala de equilíbrio. Seja uma pessoa equilibrada, sem muitos altos e baixos. É lógico que a nossa vida não é do mesmo jeito a vida inteira. Muda, a gente sobe, a gente desce um pouco, mas que você seja o mais equilibrado possível, moderado. Você não pode um dia estar servindo a Deus, outro dia estar desgramado lá embaixo. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais equilibrado você fica. Mais domínio de você mesmo você tem. Domínio próprio só é possível por causa do Espírito Santo que habita em nós, que me leva a eu ter um controle, o autocontrole, mas não é por causa da minha força. O autocontrole é por causa do Espírito que está aqui dentro, que gera isso dentro de mim. Quanto mais eu o busco, mais ele produz o fruto em mim, da temperança, do equilíbrio, do domínio próprio. Versículo 6, não acabou não. Está terminando, mas não acabou ainda não. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, quem é a propensão de estar mais ansioso? Era quem estava na cadeia? Ou quem estava do lado de fora na igreja? Tem gente que ficou um dia de quarentena, não estava aguentando mais, de ansiedade. E Paulo não tinha internet, Netflix, televisão, Wi-Fi do vizinho. Não tinha não, meu amigo. Não tinha nada não. Paulo dizia assim: gente, aqui está bom demais, que aqui eu posso ficar orando, evangelizando. Os presos, tudo que está aqui comigo já se converteu. O soldado que cuida de Paulo se converte também. Misericórdia, esse homem é perigoso demais. Todo mundo que bota perto dele se converte, porque era um homem que conhecia Deus e podia ter paz em Deus, e podia se alegrar em Deus, e falar para os irmãos que estavam lá fora, ele dentro da cadeia, dizia assim: gente, não fica ansioso não. Fica ansioso não. Quem é que pode falar um negócio desse? A não ser quem conhece o Senhor e pode fazer do Senhor o seu refúgio e fortaleza. O texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor. Ou seja, eu já apresentei tudo a Ele. Depois que eu entreguei a Ele, eu descanso. Depois que eu apresentei a Ele, agora eu descanso.
As petições devem ser entregues todas ao Senhor. E aí você tem que descansar. Como é que descansa, pastor? Não pensando mais no problema que você acabou de entregar ao Senhor. Não ficando mais caçando uma solução para aquilo que você não tem solução. Olha o versículo 7. Quando você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse texto é fantástico. Quando você fizer isso, a paz de Deus, que não tem explicação, vai guardar. Olha o que é que ela vai guardar? Coração e mente em Cristo Jesus. Nele. Verso 8 ainda e 9. Está acabando. Como é que faz isso, irmão? Como é que consegue isso? Encontrar refúgio e fortaleza em Deus? Ocupando sua mente com as coisas certas. Olha o que o texto diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, nisso pensai. Outra versão diz, isso ocupe a vossa mente. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, descanse em Deus, porque Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, descansa nele, aprende a descansar nele. E vamos terminar no versículo 9. O que aprendeste e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei. E o Deus de quê? De paz será convosco. Paulo está dizendo assim, gente, como vocês me veem, eu tenho paz na cadeia, eu tenho alegria na cadeia, porque o negócio não é o que está à minha volta. O que me dá paz, escute, irmão, o que me dá paz não é o que está à minha volta. O que me dá paz é o que está dentro de mim. Uma coisa é você estar na tempestade, outra coisa é a tempestade estar dentro de você. Paulo diz assim, olha, o que vocês viram em mim, aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês olham para mim e veem, façam isso. Paulo está dizendo, vocês veem em mim paz, vocês conseguem ver em mim alegria, é porque eu me refugio no Deus de paz. Olha o final do texto, irmão. E o Deus de paz será convosco. Paulo está dizendo assim, o Deus de paz é comigo. Agora, aprendam vocês também a viver com esse Deus de paz, que Ele vai guardar o coração de vocês. Então, irmão, aquietai-vos, sabendo quem Ele é. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor diz assim, eu vou ser glorificado pelas dificuldades que você enfrenta e que você entrega a mim, e eu as resolvo por você. Eu dou paz a você, eu dou alegria a você, porque eu sou Deus de paz, eu sou o seu refúgio e fortaleza. Por isso, aquietai-vos e descanse em mim. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor é refrigério para o nosso coração. O Senhor nos dá paz, nos dá tranquilidade em te conhecer. Por isso, Pai, a nossa prioridade de oração deve ser para pedir, para te conhecer cada dia mais. Porque assim o apóstolo Paulo fazia, pedindo o Senhor para te conhecer na intimidade, no profundo, Senhor. Pedimos isso, se revele a nós, Senhor. Nós queremos saber quem o Senhor é. Como diz a tua palavra, sabei que eu sou Deus. Queremos saber quem o Senhor é, para descansarmos no Senhor, sempre no Senhor. Nós te agradecemos, Pai, oramos no nome de Jesus. Eu me lembrei de uma história, irmãos, de uma criança que estava num avião, e a criança estava sentada sozinha num assento, e o avião começou a passar por umas turbulências, por uma tempestade, e aquele avião tremia, e algumas pessoas começaram a ficar com medo. E de repente uma pessoa que estava do lado da criança viu a criança sentada com seu cinto de segurança e brincando do mesmo jeito. A criança estava tranquila. E a pessoa que viu aquela criança brincando num momento de turbulência no avião, todo mundo com medo. E aí a pessoa perguntou para a criança, você não está com medo? A criança estava brincando com o carrinho e levantou o olhar, olhou para a pessoa, deu um sorriso. Ele disse, não, eu não estou com medo. E aí a pessoa disse, por que você não está com medo?
Ele disse, eu não estou com medo porque o piloto do avião é meu pai. Confio no meu pai. Então, irmão, quem é o piloto do avião da sua vida? Quem é que está cuidando de você? Confia nele. Entrega tudo a ele. E o mais ele fará. Amém? Deus te abençoe.